Na aula de hoje, a gente vai adentrar um pouco mais na linguagem SQL, né? Então, a partir de hoje, a gente vai ter uma visão mais prática, digamos assim, de banco de dados, mais mão na massa. Então, na semana que vem, provavelmente, a gente já vai usar os leques, né? Já vai ter aula prática. Então, SQL, como nós já vimos, vem da palavra, do significado, né? Da frase em inglês, Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Mas a gente vai ver, já conhece, na verdade, já sabe que SQL faz mais que isso. Ela não faz só consulta. Mas por que a consulta dá nome a ela? Porque a consulta é o carro-chefe do SQL, né? Então, ela é uma linguagem que tem como pilar, como base fundamental, né, a álgebra relacional. Então, ela é totalmente compatível com a álgebra relacional, tendo algumas extensões práticas em relação à álgebra relacional. Então, tudo que a álgebra relacional representa, SQL faz, e ainda algo mais, né? Algumas palavras reservadas a mais que não fazem sentido em teoria de conjuntos, como, por exemplo, descarte repetições, não descarte repetições, ordene, porque em conjunto não existe ordem, não existe repetição de elementos, né? Então, algumas coisas fazem sentido em SQL e não na álgebra. E como nós vimos, o SQL ele é dividido em duas partes. As instruções que nós veremos hoje são mais ligadas a DDL, né? Data Definition Language, linguagem de definição de dados. Quem lembra qual é a diferença do DDL, Data Definition Language, e do DML, Data Manipulation Language? Está ligado ao esquema, né? DDL está ligado ao esquema. A definição dos dados está ligada ao esquema. Em outras palavras, criação de tabela, alteração dos esquemas de tabela, acrescentar uma coluna, remover uma coluna, né? Apagar a tabela, né? Junto com as tuplas de uma vez só. Né? Então, tudo isso aí é DDL. E a DML está ligado a quê? As instâncias, as tuplas. Né? Agora a gente vai usar mais a expressão tupla, mas é a mesma coisa, as instâncias. Tá? Então, DML se preocupa com inserção de dados, alteração, exclusão e também consultas. Tá? Quando você troca uma tabela, as instâncias Se perde. Se você der um drop table, como nós veremos hoje já, apaga tudo, inclusive as instâncias. Né? Perde. Quando apaga o esquema, as instâncias vão juntas. Né? Quando apaga uma tupla, o esquema é preservado, mesmo que fique vazio, né? A tabela vazia, mas o esquema é preservado. Mas apagou a tabela, vai tudo. Né? Então, na década de 70 surgiu, né, o antecessor, digamos assim, ou a versão preliminar do SQL, que chamava de SQL. Até hoje, se você escutar um vídeo de alguém de língua inglesa falando sobre SQL, eles vão acabar pronunciando SQL. Ah, SQL? Não pode? SQL não estranhe, é SQL. Eles não falam SQL, não. Mas, na verdade, o SQL é uma versão preliminar, né, do SQL. O SQL ele foi padronizado já com essa sigla, né? SQL. Então, a versão do SQL, ela deu origem mesmo a uma primeira linguagem que dava suporte à álgebra relacional, então era voltada para tabelas, manipulação desses dados e etc. Né? E vingou. Realmente o mercado aprovou e na década de 80 se tornou um padrão ANSI, né? Um padrão americano, né? Já com o nome de SQL. Né? Hoje nós já temos atualizações desse padrão. Né? Já da década de 2000 teve atualização, então o SQL ele continua padronizado, sendo um padrão ANSI, mas ele sofreu evoluções, é natural. Né? Algumas coisas do SQL não são padronizadas, tá? Como, por exemplo, linguagem de programação. Então, o SQL, eu posso criar loop? Posso, mas não no padrão SQL. Né? Mas cada SGBD
cria um puxadinho ali do padrão, ele dá suporte ao padrão e algo mais. Né? Aí você fica preso àquele SGBD e dá um pouco mais de trabalho para migrar de um para outro, tendo que atualizar do PL-SQL, que é a linguagem do Oracle, por exemplo, para o PG-SQL, que é a linguagem do Postgre, por exemplo. Mas é sempre muito próximo. Né? Mesmo que não é padronizado, normalmente não é tão diferente.